Boa noite para você, onde quer que você esteja. Hoje, noite de domingo 9 de junho de 2024, e estamos aqui nesta noite para que junto possamos estarmos batendo aqui um papo gostoso com o nosso amigo, ele que é um servo do Senhor, como diriam os chiques, um abnegado servo do Senhor nosso Deus, e está conosco nesta noite para estar compartilhando suas experiências como missionário, né? Ele que já abriu algumas igrejas, alguns ministérios, e hoje vai estar então compartilhando conosco as suas experiências. Estamos falando dele, do meu amigo Cláudio Israel. Boa noite, Cláudio, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui alegre nesse momento, nesta hora incrível a qual Deus nos concedeu. Depois de um grande culto que tivemos agora, estamos aqui para juntos interagirmos, certos a respeito da obra de Deus, contando algumas experiências. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, nesse programa abençoado da Rádio Gospel Shekinah. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós e que Deus abençoe também a vida das pessoas que vão ouvir, certo? Aqui nesse momento eu quero somente agradecer a Deus. Eu fico feliz com o nosso amigo, pastor Onésio, certo? A qual tomou essa iniciativa. Estamos aí para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Graças a Deus. E eu quero dizer para você, Cláudio, que é um grande prazer para você estar comigo aqui hoje. Que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida. Estamos com o sistema aqui dando um probleminha, o sistema está um pouco lento, travando, mas se não der, nós retomamos a conversa, o diálogo. Graças a Deus, deu certo, parou de travar aqui. Cláudio, você que já tem um tempo que está nessa caminhada de fé, qual foi a forma, como é que nasceu, né, dentro do seu coração essa questão aí de ser cristão? Você já vem aí de uma família de cristão? Como é que foi aí o seu contato, o primeiro contato com o Evangelho? Olha, minha família é extremamente católica e eu lembro que a primeira da minha família que foi na igreja foi a minha irmã, que mora em Uberlândia hoje, a Marta. Inclusive logo vai estar aqui também, certo, ouvindo essa palestra de hoje. Aí através dela a gente começou a ouvir alguns hinos, certo? E aí aquilo ardia no coração. Um dia, numa certa brincadeira, eu ouvi a palavra de Deus e aquilo ardia no meu coração, mas naquele momento eu ainda não fui, certo, para a igreja. Aí fui em grandes lutas, grandes batalhas, conheci pessoas, certo, ali na cidade onde eu estava, lá em Imperatriz, Maranhão, e comecei ali então a observar a palavra, mas como tinha muitos amigos, colegas, e certo, eu não fiz a escolha, certo, primeiro de ir para a igreja, mas certo, um dia Deus me chamou e não teve como escapar. Por quê? Porque Deus me puxou igual se fosse um peixe, certo, pelo anzol mesmo, e aí não teve jeito de vir. Bom, biblicamente a Bíblia vai dizer que Deus, ele coloca um anzol no nosso queixo, né? Mais ou menos assim que ele fez comigo. E eu costumo dizer, você que é um pescador nato, e eu costumo dizer que quando se vai pescar do lado, você tem que levar uma linhada.
Dourado você não pesca apenas com um pedaço de linha como os outros peixes. É isso aí. Por quê? Porque quando você fisga o dourado, a tendência dele é subir e se ele alcançar a linha, ele vai cortar a linha. Então, quando você fisgou, ele vai pular. E quando ele pular, você percebeu que o negócio é amarelo, então é dourado. Aí o que você vai fazer? Você vai puxar? Não. Você vai dar a linha a ele. Até ele se cansar. Quando ele se cansar, ele para de se debater. Aí quando ele parar de se debater, aí você começa então a puxar ele. E é assim que Deus faz conosco. Porque quando nós estamos longe de Deus e Ele quer buscar, Ele vai nos trazer para perto dele. E quando foi, Cláudio, qual ano você se lembra? Qual ano que você começou a caminhar? Como foi assim essa sua caminhada? Tivemos um problema técnico aqui, mas já conseguimos então corrigir este problema técnico. Cláudio, nós falávamos a respeito da sua ida para o Evangelho, como se deu e como foi essa decisão que você chegou a tomar e falar, não, agora é isso que eu quero entrar no Evangelho, eu quero conhecer a Cristo. Fala um pouco para nós a esse respeito. É isso aí. Bom, olha, depois de muitas coisas terem acontecido na minha vida, que eu decido ir para a igreja, e logo abriu-se uma porta, e essa porta foi até um pouco engraçada. A igreja se fechou lá porque deu um problema lá, e eu fui para lá, certo? Porque se eu não fosse para esta igreja, os equipamentos que estavam lá corria risco de roubarem, porque, certo, tinha acontecido várias coisas e a igreja se fechou. Aí eu fui para lá. Quando perdeu-se misteriosamente o contato, na época não tinha celular e só tinha um orelhão no lugar lá, e o pastor tinha que ligar para esse orelhão para alguém me chamar, e aí ele não ligou. Aí todo dia cedo, quando eu abri a igreja, passava 2 senhoras, e a senhora dizia, meu filho, por que nós não abrimos a igreja aí? Mas aí comecei a abrir a igreja lá e logo começou a juntar pessoas, foi crescendo e tudo. Aí daí, o pastor presidente, meu na época, descobriu que eu tinha esse dom, certo? O pastor Eurípides Marciano, né? Descobriu que eu tinha esse dom. Então, de ser missionário, certo? De agregar o povo. E daí começou, certo? Eu comecei a trabalhar na obra missionária, ou seja, por uma ocasião foi descoberto esse talento, foi descoberto esse chamado de Deus na minha vida. Eu agradeço a Deus por isso, porque em primeiro lugar Deus fez um grande milagre na minha vida, grande, porque eu era bastante gago. Eu ia falar e eu ia pregar, e vontade de pregar lá em Araguaína, no Tocantins, inclusive tem até o pastor Silvano que sabe disso, amigo nosso. E aí o povo dizia, quiseram até me impedir de pregar, dizendo que estava assim, estilo comédia, o povo rindo, mas mesmo assim eu não desisti. E logo surgiu, eu fui embora para o Mato Grosso, surgiu essa oportunidade, e aí como essa oportunidade entrou e o pastor com a grande visão, aí começou a me jogar na área missionária, a qual eu estou até hoje. Graças a Deus. Deus, quando ele tem projeto, o negócio é diferente, né? Isso. E já quanto tempo, qual tempo já que você já está aí como cristão, como missionário? Olha, no Ministério Pentecostes, você pergunta? Não, ao geral, ao todo. Ao geral, ao todo, eu tenho... Quando eu vim para o Ministério Pentecostes, eu tinha 17 igrejas abertas, né? Certo? E nas regiões que muitas pessoas não iam. A última, antes de eu vir para o Ministério Pentecostes, foi muito difícil. Foi na cidade chamada São Félix do Araguaia. Eu cheguei lá e
não conhecia o lugar, nem a cultura, nem como era, e foi um lugar assim que eu creio que foi mais difícil. Foi lá e em São Matias, né, na Bolívia, uma das igrejas mais difíceis, que foi para a abertura e a estadia minha lá. São Félix do Araguaia, para quem não sabe, eu passei uma crise tremenda, passei uns 3 a 4 meses comendo mandioca, macaxeira, aipim no sul, conhece, né? Um aipim. Mas mesmo assim foi assim, a batalha foi assim. Então, nesse intervalo até chegar ao Ministério Pentecoste, 17 igrejas, no mínimo, teve anos que eu abri 2, né? Mas foi raramente, acho que foi 2 anos só que eu abri 2. Então, digamos que 15 anos eu já tinha antes de chegar no Ministério Pentecoste de obra missionária, né? Porque eu fui muito novo para a obra missionária. Ou seja, eu não era nem batizado nas águas quando eu fui para a igreja, para a primeira igreja, né? Que eu, por causa dessa situação, de eu ir para lá, porque eu tinha que ficar na igreja até o pastor mandar um caminhão para buscar o som. Quando e aí parece que coisa de Deus, obra de Deus, ele não ligou e deixou eu lá. Deixou eu lá, e quando ele foi ligar para mim, eu já falei assim, não, você pode vir empossar um pastor, porque aqui já está lotado, já está cheio, né? Então, essa visão aí, quem teve comigo, o pastor Eurípides de Marciano, pastor abençoado por Deus. Foi ele que me jogou na área missionária. Então, daí, digamos, 15 anos. E aí, depois do Ministério Pentecostes para cá, nós temos 16 anos de convenção. Eu cheguei 2 anos antes de nós fundar a convenção, então, mais 18 anos. 18 anos já tem, então quer dizer que você está, vamos pegar aí, você já está aí com seus 30 e poucos anos de fé. De missionário eu acho que seja 31 anos. Muito novo, adolescente, novo, não. Já jovem, eu tenho o quê? Uns 41, né? Então, é isso aí, você pode contar a idade e tudo. Então, 30 anos de ministério tranquilo. E essa questão de abrir igreja, porque assim, hoje é totalmente diferente. Vamos pegar aí 20 anos atrás, as igrejas tinham uma visão totalmente diferenciada da igreja atual. Qual que era mais fácil de se abrir igreja? Há 30 anos atrás ou agora nos dias que nós estamos vivendo, nos dias odiernos? Olha, hoje, pastor Ness, olha, hoje tem todas as igrejas, principalmente esses ministérios grandes, tem todo um preparo para lançar o obreiro na obra, né, missionária. Tem todo o preparo, tem estudo, eles formam o obreiro e tudo, que não foi o meu caso. Eu fui cru, sabe como é que é cru para a obra missionária, sem ter nenhuma preparação. Fui jogado lá, é igual você pegar, ensinar uma pessoa a nadar, é igual os índios fazem lá, né? Eu acostumado com o índio pega, vai numa canoa no meio do rio e ele lança o guri, ele dá um empurrão, o camarada nadar. Aí se ele conseguir nadar, ele atravessa, senão ele morre. Ou seja, o meu caso não tive esse preparamento. Então, e hoje é mais aceitável o evangelho. Antigamente, quando eu comecei, eu tinha muitos amigos meus que tinham vergonha de dar parte do Senhor. Tinha pessoas que tinham vergonha de dizer que era crente. Hoje não, hoje é moda. Hoje é etiqueta você dizer que eu sou um evangélico. Então, eu creio, por um lado, está melhor hoje, porque você tem uma preparação e tudo. E também, eu acho que naquela época, para mim foi mais fácil, porque eu não tive essa escolaridade, mas eu tive que me depender simplesmente da orientação do Espírito Santo de Deus. Posso contar um pouquinho como que era quando eu chegava na cidade? Tinha cidade que eu chegava e abria as portas, alugava o ponto e abria as portas. Abria as portas e já começava. E teve cidade que Deus me orientava diferente. Tinha lugar que eu chegava, mapeava a cidade, olhava e tudo, e não abria igreja nenhuma, e ficava lá. Certo? Observando como que era a cultura igual, porque é importante muito missionário entender sobre a cultura, porque se por acaso você bater de frente com algumas questões, você não é bem sucedido.
Não é você compactuar com a cultura, não, mas você entender a cultura e respeitá-la. É importante para o missionário essas coisas. Então, aí tinha cidade que eu ficava, estudava como era o ritmo das pessoas e nem alugava o ponto, para depois eu alugar. E tinha lugar que eu chegava, alugava o ponto, eu digo, eu vou abrir à noite. O Espírito de Deus me orientava, não, você vai ficar com as portas fechadas e só ore primeiro. Ou seja, eu cobria aquele lugar de oração primeiro, passava 15, 20 dias orando, para depois eu abrir a porta. Então, o que quer dizer com isso? Cada lugar é uma estratégia diferente que Deus dá. Então é importante, o missionário é importante observar isso. Cada lugar é diferente. Por exemplo, aqui Leopoldo de Bulhões é diferente do Passa Quatro. Quando eu fui abrir no Passa Quatro, cheguei lá e foi abrindo e tudo. Aqui não, que já era aqui. Quando eu cheguei para cá, era bem complicado, né? Então, mas aí é isso aí. Cada local é uma estratégia diferente. E assim Deus foi me levando. Ou seja, eu louvo a Deus. Eu não sou contra aqui quem estudou, quem estuda. É importante você aprender missiologia, cultura, certo? Então, só que também é importante você ter uma experiência com Deus, a obra, né? Então, é isso aí. No quesito cultura, já aconteceu contigo de haver um choque cultural? Ou, assim, uma vez que você, como você mesmo colocou, que você também já trabalhou em meios indígenas. Isso. E nós sabemos que a cultura indígena é totalmente diferente na linguagem deles do homem branco. E como que foi a sua experiência com os indígenas? Bom, em primeiro lugar, eu tinha um fator que foi muito bom na minha vida, um fator de cara. Já tinha ido várias pessoas pedir liberação para entrar, certo? Eu precisava funar e assinar um papel e o cacique também aprovar. Então muitos iam lá, mas quando o cacique me viu, ele me viu a vantagem. Porque na época eu parecia um índio, hoje não pareço mais, mas até hoje. Hoje está mais para um boliviano. Né? Mas eu parecia muito índio. Quando eu cheguei, o cacique, inclusive ainda está vivo ainda, o cacique é grande, amigo meu, certo? E é o Romão. Romão é Petoril o nome dele, certo? De qual? De Chavante. E o cacique Fabiano. O pai e filho. Então, Chavante do Pará ou do Mato Grosso? Do Mato Grosso. Então ali eu já tive essa vantagem. Aí ele me chama de Sauíde, né? Sauíde e tudo. Então, para eles já, não sei, a cultura eu respeitei. Eles falou que já tinha assim, uma certa convicção que ia chegar uma pessoa lá que ia ajudar bastante. Então foi essa a minha entrada lá na tribo. E sobre o choque, por incrível que pareça, lá em São Matias foi difícil, mas o pior choque foi em São Félix do Araguaia. Não por outras religiões, pelas próprias igrejas, né, que já tinham lá. O choque que eu tive com eles, com as próprias denominações evangélicas, né, que eles não queriam aceitar e foi difícil. Então, aí as pessoas até demonstrar realmente que é de Deus, aí passa por grandes coisas. Eu sei que lá eu fui perseguido não por outras religiões, mas sim pelo próprio povo evangélico que já tinha na cidade. E a pior provação que se passa. É muito melhor você ser perseguido por alguém que não é da área do que você ser perseguido por alguém que é da área. Mas biblicamente quem nos persegue são os de casa, né? Davi, ele chega a dizer que o pior inimigo dele é aquele que estava comendo com ele na mesa, né? E assim, quando você abriu essas, foi qual bandeira que na época você defendia? Madureira, Missão? Qual foi o ministério? Eu comecei na Assembleia do Ministério de Madureira, e depois eu fui para Conadmib, né? Assim que a São Félix do Araguaia, né? Conadmib, mas não passei um ano lá e logo eu já vim para cá, aqui para Vianópolis, né? Eu vim para ir para Anápolis, né? Mas aí eu vim com carta, tudo certinho, certo? Mas aí eu fui parar estava começando a Assembleia do Ministério Pentecostes, senti bem e fiquei, estou até hoje. Então, quando você veio para Goiás, você já conhecia aqui ou você, mais uma cidade que você caiu de paraquedas?
Como é que foi a tua chegada em Vianópolis? Eu vim por causa do lugar que eu trabalhava, né? E como a sede da empresa é em Anápolis, eu digo, vou embora para Anápolis. Vou ficar pertinho em Anápolis. E meu intuito, para ser bem sincero, não era nem mais para ser missionário. Eu digo, eu vou congregar na igreja e vou cuidar do meu lado, na minha visão, né? Na visão. E vou trabalhar e vou continuar congregando e tudo. Aí quando eu cheguei em Anápolis, aí eu fui pensar bem, analisar a cidade, eu digo, não, eu vou ter que ir para uma cidade menorzinha, pequena. Aí quando eu chego na rodoviária de Anápolis, eu encontrei um cantor que eu já conhecia ele, né? Aí ele disse, não, vamos para Leopoldo de Bulhões, que era para cá. Né? Vamos para Leopoldo de Bulhões, que eu vou cantar lá em Leopoldo de Bulhões, tu vai lá e eu abro um espaço lá para ti. Aí foi onde eu vim aqui para Bulhões, mas esse cantor. E aí daí eu digo, sabe uma coisa, eu vou seguir mais para frente. Aí fui em Silvânia, de Silvânia eu fui em Vianópolis. Aí em Vianópolis Deus abriu meu coração lá para aquele lugar e eu fiquei lá. E como foi assim, você não conhecia ainda a Pentecoste e nem o pastor Wilson de Oliveira, que é o presidente tanto da CIADEP, Convenção Internacional Assembleia de Deus Pentecoste, tão quanto da Igreja Assembleia de Deus Pentecoste. Então você não tinha esse contato com o Ministério Pentecoste, mas como foi que você conheceu esse ministério? Como foi que você conheceu o pastor presidente? Foi o seguinte, como eu não abri o coração para ficar em Anápolis, aí eu vim para Vianópolis, com minha carta e tudo. Aí eu fui antes de eu ir no Ministério Pentecoste, eu fui em duas igrejas lá visitar, né? E não entreguei minha carta. Aí fui pro hotel, aí andando lá no bairro São Vicente, eu encontrei o sobrinho do pastor William, que estava começando lá na igreja lá, né? Que está em Portugal hoje, né? O pastor Alexandre. Aí ele disse, não, vou te apresentar o pastor William. Aí era lá no salãozinho pequeno, certo? Começando ali, não tinha um ano ainda a igreja. Não tinha um ano ainda. Acho que uns 7, 8 meses, se eu não me engano. Aí Deus abriu meu coração lá para começar tudo de novo. E aí eu não entendi o projeto de Deus. Quando eu vim do Mato Grosso, aí a mulher falou que eu ia congregar numa grande igreja missionária. Você vai congregar numa grande igreja. Eu pensei que era a sede da Madureira, né, de Anápolis, outras igrejas. Mas aí quando Deus abriu meu coração para aquele lugar, eu não entendi. Depois que eu fui entender que ela ia se tornar grande, como ela é hoje, graças a Deus. Deus assim, ele trabalha de uma forma que às vezes a gente não consegue entender, né? Não conseguimos entender o agir de Deus. Então você chega na Assembleia de Deus Pentecoste e ela ainda estava nascendo, né? Nascendo. Né? Com 8 meses só de existência. O importante frisar é que quando Deus ele faz as coisas, ele não faz pelas metades. Então, eu encontrei no pastor William uma pessoa visionária, né? Então, é importante entender que, mesmo conversando e tudo, mas quando a pessoa tem um coração aberto, quando você fala a mesma língua e a sua vontade é crescer, as coisas acontecem. Foi o que aconteceu. Quando eu digo, eu vou ficar, que eu abri o coração, conversei, digo, pastor, eu sou missionário, já trabalhei na área missionária, trabalho e tudo, eu não sou um homem de ficar aqui preso dentro de uma igreja de 4 paredes, certo? Se Deus me deu esse dom, se eu tenho esse dom. Porque eu vou falar um negócio para você, a pessoa tem uma credencial, é o meu modo de ver, de pensar. Se a pessoa tem uma credencial e a credencial dele é uma credencial de presbítero, o que ele tem que fazer, como diz a palavra de Deus? Né? Orar pelos enfermos, né? E tudo. Se ele tem uma credencial de evangelista, o que ele tem que fazer? Evangelizar e tudo, e fazer a qual cabe o cargo que ele tem nas mãos. E se o meu é missionário, o que eu tenho que fazer? Fazer obra missionária, certo? Então, a obra missionária é o quê? É quase igual a do evangelista. Você tem que sair, você tem que pregar, você tem que abrir trabalhos, certo? Até falei, para mim tem uma credencial igual muitos têm hoje, que para estar lá em cima do púlpito eu nem quero, eu rasgo ela. Mas por quê? Porque aquela credencial ali,
que você adquiriu é porque alguém viu isso em você, o talento em você. O pastor sempre falava para mim, dizendo assim, olha, eu consagro, não é para a pessoa ser, é porque ele já é. Quando eu te consagrei a diácono, porque você já era um diácono. Quando eu te consagrei a presbítero, porque você já é presbítero. Ou seja, a credencial e tudo que Deus te chamou, aquele cargo que Deus te chamou é para tu trabalhar. Então, um missionário tem que trabalhar, abrir igrejas. E eu falei isso para ele. Aí, quando eu falei isso para o pastor William, teve um dos obreiros lá que falou, não, mas tem que crescer primeiro aqui a sede. Tem que alargar, crescer a sede. Eu virei assim para ele e falei, quando você abre o coração para a obra missionária, Deus abre o outro lado. Quando você tem um coração para fazer a obra de missão e você faz com excelência, você aplica aquele chamado, Deus vai olhar para o outro lado. Eu tenho plena convicção e certeza, se eu não começo a fazer a obra, porque ele até chegou a falar que a igreja não tinha condições, eu digo, a igreja pode não ter, mas o dono dela tem aqui. Então, eu tenho plena convicção que se eu não começasse a obra missionária, nós não tínhamos hoje uma grande igreja, porque a partir do momento que eu comecei na obra missionária ali, mesmo como eles falaram que tinha que alargar a sede, e primeiro para depois começar, se eu não começar, eu tenho certeza que Deus não tinha aprovado. Aí logo começamos a fazer a obra missionária, Deus já começou a dar lote, nós começamos a prosperar, porque Deus é assim. Se você abre o coração para fazer o que Ele manda, Ele também abre o coração para te abençoar nas outras áreas que tu tanto quer. Eu me lembro que ano de 94, 95, nós estávamos na escola dominical e o assunto era sobre Miqueias. Deus e o comentarista, ele põe que Deus chama Miqueias e fala para ele, trabalha na minha obra e eu trabalho na sua vida, ou trabalhe na sua vida e eu trabalho na minha obra. Então, assim, uma coisa ela é ligada à outra, né? Quando você se dispõe a fazer para Deus, pode ter a certeza de que Deus ele vai agir, ele vai trabalhar. E só que hoje o que nós vemos, você falando a questão de credencial, muitos obreiros que são apenas credenciados, mas não exercem um ministério, não exercem uma função, não exercem um chamado. Hoje a obra, ela em si, ela tem os seus desafios. E quando você trata de obra missionária, os desafios são, vamos colocar aí, triplicados, né? Quais foram os maiores desafios? É claro, você já falou da questão do choque aí com outros ministérios, porque não queriam, não aceitavam. Mas quais hoje, para você, depois desses 30 anos aí na obra missionária, quais são os maiores desafios que você tem enfrentado? Olha, geralmente o maior desafio que um missionário tem, eu não sou diferente de nenhum deles, é a própria desconfiança do seu talento, do seu próprio talento, certo? E no entanto, na minha opinião, o maior desafio dele é ele próprio. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas eu tive vários obstáculos, vários desafios, certo? Pessoas de não entender, certo? De não entender o chamado, perseguições, certo? Pessoas que perseguem, certo? Que quer te travar de qualquer maneira. Na minha opinião, esses foram os piores desafios. Não foi pessoas se levantarem contra mim na rua, porque isso a gente vamos ter direto. Uhum. A gente ganhou ovada na cabeça lá no Mato Grosso, Barra do Garça, cidade bem próspera, né? Então nós, a turma de jovens, pegava ovada na cabeça e tudo. Difícil, essas oposições sempre vai ter. Mas a maior oposição de um missionário é ele não acreditar nele. Como, por exemplo, a questão financeira, né? Você vai para um lugar, você imagina como que eu vou adquirir um lote para construir a igreja, como que as coisas vão acontecer,
certo? E quando você não tem, muitas vezes a igreja não tem um suporte para o missionário, apesar que, graças a Deus, eu nunca precisei disso, né? Nunca. Deus sempre ele tem seus meios de me abençoar, certo? Mas não é fácil, é duro. O missionário sair para o campo, ele vai ter a desconfiança, vai chegar um momento que ele vai desconfiar do próprio ministério dele, por causa das lutas, das preocupações do dia a dia. Então é isso aí. Meu desafio sempre foi, certo, às vezes eu mesmo digo, meu Deus, será se eu sou escolhido? Será se eu tenho realmente esse talento? Será se eu vou vencer? Ou seja, o próprio desafio é ele próprio. Porque na realidade, quando você tem fé, e a sua base, o seu alicerce é fé, você vence. Mas ninguém é de ferro. Todos passam por esse momento de desconfiança. Será se realmente eu estou fazendo certo ou correto, né? Na minha visão. Meu maior desafio foi eu mesmo. Essa questão, assim, eu acho que da questão do chamado, acho que todo obreiro ele passa, né? Eu, como obreiro, como hoje atualmente como pastor de igreja, acho que é um dos maiores desafios que você tem quanto a si mesmo, porque às vezes acontece algumas coisas que você vê que está meio fora do script. E aí é onde você começa a se cobrar, né? Se colocar e se perguntar, será que é o meu chamado, é a minha vocação, né? Será que é para isso, é isso que Deus tem comigo? Então assim, você começa a ter aqueles momentos de desafio com a sua própria mente. E eu costumo dizer que seu maior inimigo é a sua mente. A mente, se ela puder puxar o seu tapete, ela puxa sem dó e nem piedade. Mas pegando agora a Pentecoste, Assembleia de Deus, Pentecoste, já aí dentro desses 18 anos, né? Temos 16 anos de convenção, né? Sim, nós fizemos agora, no final de semana passado, a 16ª convenção. Então já é uma adolescente, né? Esse ministério já é um adolescente. Pensa, no adolescente gosta só de dar trabalho. Tomara a Deus que não seja mais ou menos por esse lado aí. Mas assim, hoje, qual é a sua visão dentro da Pentecoste? Visão de crescimento como obreiro, como missionário, e daqui a pouco vamos falar de algumas responsabilidades a mais que você está exercendo, mas pegando aí, qual é a sua visão hoje dentro da Pentecoste? Olha, é o seguinte, hoje o Ministério Pentecoste, ele já não é mais uma aposta, né? A minha visão, no começo era uma aposta, hoje não é mais uma aposta, hoje já é uma realidade, certo? O que falta no Ministério Pentecoste, nosso pastor presidente sabe, você sabe, o que falta no nosso Ministério Pentecoste são pessoas com a mesma visão. E qual a visão? É essa visão do crescimento. É igual o que eu falei hoje, a pessoa ter atitude, se levantar, porque para você adquirir alguma coisa, você tem que se levantar. Eu não falo com ninguém sentado, eu creio que não. Então, é isso aí. Hoje, o Ministério Pentecoste é uma realidade. Eu estou ali agora, estou no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, ali, o estado grande. Eu, por exemplo, dava para, igual eu falei, ali hoje, atualmente, dava para desanimar, não dava? Com os acontecimentos, com as coisas, você vê aquilo acontecendo no lugar que você está, aí vai começar a bater uma certa desconfiança, igual eu falei para ti. Será que eu estou no lugar certo, correto ou não? Então, mas aí, hoje, por exemplo, eu tenho um projeto no Rio Grande do Sul ali, eu quero, por exemplo, eu vou alcançar. Em médio eu quero, em médio prazo agora, eu quero mais umas 8 igrejas, com certeza, abertas, certo? Porque já está começando a engrenar também o Rio Grande do Sul, né? Então, e o meu projeto é de ter umas 15 igrejas logo ali, porque o projeto do missionário é esse, é crescer e alargar as tendas. Então é isso aí.
Aí, como por exemplo, eu tenho essa visão lá. Aí levanta um missionário aqui no Goiás, com essa visão, no Mato Grosso, com essa visão, certo? Porque o nosso ministério já não é, igual eu falei, já não é mais, igual você falou, não é mais uma criança. Não é uma criança, já é um adolescente. Então nós não pensamos mais como criança, nós pensamos agora como um adolescente partindo para jovem e assim por diante. Então, cada fase, cada época, cada etapa dessa é um crescimento. Eu creio que vamos crescer muito, muito ainda. Hoje você é o pastor responsável pelo Rio Grande do Sul. E já temos hoje 2 igrejas, né? Santo Antônio da Patrulha e também Sapiranga. Mas como foi essa... Porque até então a Pentecoste era Goiás e Mato Grosso. Pois é. Né? E de repente ela vai para o outro lado do país, né? Já pegando lá na ponta, lá no caso é no Chuí, né? Acho que Iapoque é no norte, né? Isso. Então você já está no Chuí. Então como é que... E você também é o cara que saiu do Iapoque e foi para o Chuí, né? Então é do Iapoque ao Chuí. Então assim, mas como que foi essa chegada, essa ideia de se abrir Assembleia de Deus Pentecoste Rio Grande do Sul? Porque se você for pegar, você vai ter aqui 3 estados, né? Ou vamos colocar 4 estados, porque se você chegar saindo aqui Vianópolis, direção a Rio Grande do Sul, você vai estar passando Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina para chegar no Rio Grande. E como é que foi esse passo de Goiás para o Rio Grande do Sul? Como surgiu essa igreja? Como surgiu aí essa pretensão de se abrir um ministério Assembleia de Deus Pentecoste no Rio Grande do Sul? Bom, quando abriu aqui, né, Goiás, essa cidade aqui, eu fui para o Mato Grosso. Então, como diz, né, quando você se disponibiliza, Deus vai enveredando, vai endireitando as trincheiras, vai abrindo as portas e tudo. Então, lá no Mato Grosso, tinha uma família lá, certo, congregando comigo, eles me informaram sobre o Sul, sobre um povo. Então, por isso que eu digo, como do outro lado diz que um abismo puxa o outro, também na obra de Deus uma porta vai se abrindo através de outra. Uhum. Não é isso? Então, através dessa turma lá do Mato Grosso, me falaram da cidade, aquilo veio no coração. E quando veio no coração, logo começou a nascer aquela semente que já tinha plantado, e eu fui lá no Rio Grande do Sul, e lá gostei e tudo, e comecei a fazer um grande trabalho lá. Depois entreguei na mão de pessoas e não deu muito certo. Mas eu retornei para lá agora, com um novo projeto, uma nova visão, e tem dado certo. Mas como que eu cheguei até lá? Porque é igual isso que eu te falei, você vai fazendo o que Deus quer e Deus vai abrindo as portas. Como, por exemplo, eu já tenho um chamado para ir para a Argentina. O rapaz até profetizou sem saber, certo, sobre a Argentina. Eu já tenho um chamado para ir para a Argentina, certo? Como eu tenho um chamado para ir em vários locais, mas o que me falta é a matéria humana para ajudar. Financeiro? Isso, e humano mesmo, pessoas que disponibilizam. Isso, que realmente encara. Ou seja, o importante é ter a mesma visão. Como, por exemplo, agora nós já começamos a preparar um corpo de obreiro até muito bom em Santo Antônio da Patrulha. Então, eu chegando lá, eu já estou saindo daqui com o projeto de abrir outra igreja, certo? E abrir, já está tudo ajeitado, tudo combinado, é só chegar lá e abrir. Por quê? Porque o missionário ele tem que saber o momento certo e a hora certa. Não é chegar e sair nem abrindo assim também, não. O momento certo e a hora certa é a aprovação de Deus. É igual eu falei ainda agora, é igual você chegar numa cidade, conhecer a cultura, conhecer o estilo do povo, o jeito do povo, certo? Até você chegar e introduzir as suas ideias e tudo, passa por uma série de fatores, certo? Para você conseguir algo, senão você não dá certo nesta obra. Então é isso. Então, muitos lugares têm se aberto, está se abrindo as portas, por causa do quê? Do começo. Tudo tem um começo. O que é que eu falo? Você tem que se levantar.
para Deus agir, começar a agir. É isso aí. Verdade. E tudo começa com o primeiro passo. Isso. Né? Se você não der um primeiro passo, às vezes a gente tem a mania de querer que Deus faça tudo. Mas só que o que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Não. Né? Então, assim, se eu não tomar essa decisão, se eu não tomar essa atitude de me colocar de pé para fazer, Deus não vai chegar lá e falar, me dá aqui, deixa eu fazer tudo por você, porque Ele faz o que é impossível, ou seja, Ele faz o que é sobrenatural, e o que é natural fica para mim e para você fazer. Mas assim, qual foi a receptividade no Sul? Porque como você mesmo falou, cada local tem os seus desafios. E nós sabemos que a obra de Deus, ela é semelhante a uma lavoura. Então, cada região, cada local, ele tem um tipo de solo, né? Cada local tem um tipo de semente. Igual no caso para nós aqui, nós temos que ter uma semente mais resistente ao calor, por nós temos um clima tropical. Lá já tem um outro clima, né? Então, assim, já é mais baseado ali, o que o Sul já é mais famoso pelo seu frio, né? Nós aqui já pelo calor. E o frio que nosso aqui não é, comparando ao Sul, é fichinha. Mas, assim, como é o território lá para a questão de ganhar almas? O pessoal é mais receptivo, um coração mais endurecido, ou é semelhante para cá também? Olha, lá no Rio Grande do Sul, eu cheguei lá, eu fiquei mais ou menos, quando eu cheguei em Sapiranga lá, eu fiquei mais ou menos um mês sem abrir a igreja, uma estratégia que Deus me deu. Fiquei mais ou menos um mês, mas eu andava, evangelizava e começava a falar de Deus, começava a falar da igreja, e o povo dizia, mas quando vai abrir aquela igreja? Aí eu ficava naquela expectativa, uma estratégia que Deus me deu. Eu conversava com as pessoas e falava da igreja, como que ela era e tudo, e aí foi plantando. E muita gente perguntava, quando vai abrir? Quando vai abrir? Eu digo, no momento certo, Deus vai dizer pra gente, a gente vai dar conta de abrir. Foi assim. E o missionário, ele tem que aprender a viver em qualquer circunstância da vida, né? O próprio apóstolo Paulo, né? Ele disse que sabia viver tanto na bonança como também na escassez, né? E também sobre questões climáticas, certo? Graças a Deus, eu nunca tive esse problema. Eu comecei a me adaptar muito rápido com os climas lá no Mato Grosso. Hoje eu não sei, né? Já estou acostumado com frio, mas lá era muito quente. Vim para Vianópolis, quando eu cheguei em Vianópolis era muito mais frio do que hoje. E lá no sul é frio. Nessa questão climática já não é o problema. Eu acho que meu corpo, pela misericórdia de Deus, vai se adaptar muito rápido. Agora a questão do povo, cultura do povo do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, o Rio Grande do Sul, quando se fala em Rio Grande do Sul, o povo tem uma visão assim de ser muito próspero, por causa do estilo europeu e tudo, um povo educado, que você não vai encontrar barreiras. Está totalmente enganado. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul é uma idolatria tremenda para a nossa área, né? Você tem que saber lidar com a idolatria, lidar com o povo, mas um povo extremamente hospitaleiro, um povo amoroso. Da minha parte, não teve nenhum problema. Porque o povo taxa muito que o pessoal do Sul faz recepção de pessoas, né? No caso, isso não foi o meu caso. Não passa, pela misericórdia de Deus, eu caí na graça do povo. Porque a gente tem que também entender e fazer por onde cair na graça do povo, certo? O missionário, ele tem que aprender isso, saber que ele tem que cair na graça do povo. Então, essas culturas nunca foi o meu problema. E graças a Deus, sempre eu me adaptei, certo? Rapidinho, certo? Às vezes a gente apanha um pouco, a gente erra, não quer dizer que a gente é um Superman evangélico, um Superman, a gente erra bastante, eu errei bastante. Eu tive vários erros, né? E quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul,
Eu mexi muito lá, na igreja lá com gaúcho, mas também tinha argentino, né? Tinha outras pessoas de outras nacionalidades lá e tudo. Mas devagarzinho foi entrando nos eixos, pedindo muita misericórdia a Deus. A gente vai encontrar bastante. E eu não sei se lá no sul é o ponto final da história minha, mas eu quero abrir muitas igrejas lá, no nome de Jesus. Eu sempre tive uma facilidade porque eu andei muito, certo? Eu andei muito, né? Saí de Teresina do Piauí muito cedo, fui para o Maranhão, do Maranhão fui para o Tocantins, do Tocantins eu fui para o Mato Grosso, certo? Então eu tive uma facilidade tremenda, certo? De aprender, Deus sempre me deu algumas estratégias. E geralmente a gente aprende da forma mais difícil, né? Que é arregaçando as mangas, que é indo, que é partindo para cima, né? Zona de combate mesmo, linha de frente. Mas hoje, Cláudio, assim, qual é o seu conselho? Nós estamos vendo aí uma juventude que tem tentado, ou pelo menos estão com o desejo de se ingressar numa vida ministerial. Qual é o conselho que você dá, não só para a juventude, mas para qualquer pessoa que queira hoje entrar para uma vida ministerial, para abraçar mesmo a causa, defender o Evangelho? Olha, eu principalmente, em primeiro lugar, saber entender qual é o seu chamado, né? Tem pessoas que querem ir para a obra sem entender. Você tem que entender qual é o seu chamado. Então, não tem como ir sem saber se é aquilo realmente. Em primeiro lugar, é isso aí. E tem a aprovação também. Porque você tem que ser aprovado. O missionário tem que ser aprovado. O conselho que eu dou para as pessoas eu vou ser sincero para você, eu sendo um pastor e tenho muitos obreiros, eu não vou jogar ninguém na obra igual eu fui jogado, né? Assim, existe uma preparação e tudo, mas existe também, tem que depender muito da dedicação, jejum, oração, ou seja, resumindo, pagar o preço. Hoje para você ser um missionário, tem que pagar um preço, certo? Igual eu falei das questões do tempo atrás, né? Tudo certinho, mas hoje, você me fez uma pergunta, eu volto a essa pergunta, certo? Hoje, eu creio que para mim hoje está mais difícil do que há 30 anos atrás. A área da tecnologia avançou, né? Avançou bastante. Ela ajuda, mas atrapalha bastante. A tecnologia atualmente ajuda, mas atrapalha. Por quê? Porque muitas pessoas têm parado de se dedicar em suas orações, nos jejuns, ou seja, ser realmente um obreiro aprovado e que tem realmente chamada, que a chamada venha direto de Deus. Hoje nós vemos aí, isso é outro assunto, não é nem sobre o assunto da área de missão, mas eu preciso abordar esses assuntos aí. Hoje tem muitas pregações no YouTube, tem muitas pessoas que nem na igreja estão indo mais, certo? Porque pega tudo aí, esses canais aí, nas redes sociais e tudo. E nem sabe que tipo de alimento estão se alimentando. Então o missionário tem que se chocar com isso tudo, bater de frente com isso tudo, certo? Então eu não me vejo saindo para começar a obra missionária hoje, com aquele estilo que eu usei no passado. Hoje, é totalmente diferente, certo? Então, para você ir para a obra missionária, o conselho que eu dou, primeiro, saber se realmente é isso que você quer, certo? Para a sua vida, porque não é fácil. O missionário de hoje anda de carro novo, certo? Prega em igrejas bonitas. O missionário de antigamente, igual eu, andava de canoa, de cavalo, a pé, entendeu? Tudo isso. Então,
Mudou bastante, né? Mas é a presença do Espírito Santo de Deus, né? Então, e não é todas as igrejas que vai dar um conforto missionário, né? Porque tem a questão financeira, né? Não é toda igreja que tem condições de mandar o missionário para o campo e arcar com todas as despesas dele, principalmente se tem família. Então, isso geralmente, certa pessoa tem que entender bem, pensar bem realmente se tem chamado. E o chamado, irmão, aquele que arde no coração, aquele que realmente arde no coração. Você tem que ir para a obra missionária disposto, não porque você vai ter um salário de igreja. Porque se você for por aí, você já está errado, né? Você tem que ir para a obra missionária se realmente você tem amor na obra missionária e quer ver o ministério crescer. Eu quero ver a igreja crescer. Eu quero ver no meu fim, quando eu estiver partindo para a glória, eu quero abrir a minha boca em alto som e dizer que também igual, não estou me comparando a Paulo, e dizer que eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é que eu quero para a minha vida. É certo? Eu quero que meu nome esteja estampado, não para me aparecer. Eu quero que meu nome esteja assim, o Cláudio Israel abriu tantas igrejas nesse Brasil e se brincar fora dele. Eu quero que meu nome seja assim, está errado? Não está errado. Por quê? Por que não está errado? Existe ruas, escuta assim, rua, me deu o nome do presidente, rua Presidente Kennedy, rua não sei o quê, rua Getúlio Vargas. Então, não tem o nome desses camaradas aí? Uhum. E por que não ter o seu nome? É errado, não é? Quando o povo de Deus, no livro de Josué, foram atravessar o Jordão, que atravessaram a seca, o que Deus deu ordem ali? Que cada um pegasse uma pedra, não é? Aí para que aquela pedra? 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos. Não, porque aquele ali tá, é um memorial para que o povo se lembre que ali passaram um povo de Deus. O seu nome tem que ser lembrado. Tem que ser lembrado como um grande homem de Deus, não para se engrandecer, porque você já foi embora. É para que outros se inspirem, certo? E faça a obra. Eu quero fazer a obra igual o irmão fulano de tal, igual Paulo, igual isso. Então, fazer a obra, eu quero para isso, para que meu nome seja lembrado como um grande pregador da palavra, como um homem que ganhou muitas almas para Jesus e abriu muitas igrejas. É isso, e ponto final na história. E combati um bom combate. Mas ainda tem muito tempo para você chegar a esse fim, né? Deus ainda tem grandes obras. Pois é, mas eu falei do chamado, né? No caso, né, do chama, os de hoje, que eles têm que ir com intenção que ele não vai lá por profissão, fazer aquela de profissão, que realmente, porque quem tem chamado, ele vai entender que ele está ali porque ele quer ganhar almas por ser Jesus. É isso que ele tem que entender. Aí está a diferença do missionário chamado ou daquele que não tem chamado. Tá, mas hoje não é aquela questão, eu vou porque eu quero receber. Não é dessa forma? Que geralmente a pessoa ele fala assim, não, eu vou me dispor para a obra. Mas ele não está pensando em ganhar almas, ele está pensando apenas em um lucro financeiro que ele possa ter, né? Porque assim, Cláudio, infelizmente o evangelho ele está muito banalizado. Dependendo do lugar que você vai, você vê aí muita brincadeira, né, chacotas com muitos líderes espirituais porque não foram um exemplo, né, não se dedicaram, não tiveram ali uma vida de dedicação, e isso, na sua visão, tem manchado o evangelho ou isso não tem feito tanta diferença? Olha, fez bastante diferença e grande. Hoje nós encontramos dificuldades grandes, principalmente para fazer a obra missionária. Com o surgimento igual das redes sociais e tudo, foi expondo muitos problemas, muitos escândalos. Isso tem dificultado bastante, certo? O crescimento e o avanço da obra de Deus. Mas, ai daqueles, né, que escandalizam o evangelho. É isso aí. E você
não imagina o tanto que tem dificultado, porque muitas pessoas não acreditam mais. Aí você vai fazer todo o processo para ele mudar. A mente é complicado você mudar ela. E isso é igual você, uma mente de derrotado, digamos assim, uma mente que você não vai vencer, eu não consigo, eu não vou fazer. Para você mudar ela é complicado. Então, para você ter uma mente de vencedor e uma mente cauterizada, porque viu tantos escândalos e tudo, é difícil ele acreditar ainda, certo, em homens de Deus, homens realmente que realmente está propagando a verdade. Então complicou bastante. Pandemia, pós-pandemia, você acha que houve uma mudança? A pandemia, porque assim, dentro da pandemia foi aquela história do fique em casa. Fique em casa, fique em casa, fique em casa, a pandemia acabou e o povo continua ficando em casa. Porque hoje, antes nós tínhamos os chamados desigrejados, né? Que é aquele que fala que ou ele é católico, ou ele é espírita, ou ele é evangélico, mas ele não frequenta. Ele só diz ser, mas ele não é aquele fervoroso, digamos assim, praticante, né? Na linguagem correta seria essa, praticante. Você acha que agora o pós-pandemia, a pandemia ela contribuiu para o esfriamento dos cristãos, assim, na sua visão? Você acha que hoje a igreja ela está um pouco mais arredia, um pouco menos fervorosa do que antes pandemia? Olha, a pandemia ela veio para nos mostrar muita coisa, principalmente os verdadeiros adoradores, né? Que realmente vai ter que sobressair, realmente. Nós herdamos uma herança tremenda, difícil, né? Nem tremenda, uma herança até maldita. Herdamos essa herança de Adão, né? Adão, por causa do erro lá, ele jogou culpa na mulher, a mulher jogou culpa na serpente e assim por diante. Então, a pandemia veio, aí muitas pessoas com desculpas, certo? De ficar em casa, acabou ficando, tem muitos que não voltaram atrás. Usaram simplesmente um tripé para suas questões, porque realmente já não queriam, já não eram um verdadeiro adorador. Então a pandemia veio para revelar isso aí. Porque Deus, irmãos, ele chega um momento que ele faz a separação, não adianta. Chega um momento que eu não estou falando de separar o joio do trigo, não vai ser agora, mas chega um momento que ele vai selecionar, ele vai passar uma peneira, e então aqueles que usam de desculpa, vai usar a desculpa para sair. Mas os verdadeiros adoradores mesmo, nunca existiu. No tempo lá daqueles coliseus lá, o povo era jogado na jaula e adorando a Deus, mãe perdendo seus filhos, algumas grávidas lá e tudo, e era adorando a Deus, porque são verdadeiros adoradores. Então Deus ele aplica seu juízo. Eu creio assim, Deus aplica os seus juízos para separar o povo. Quem realmente está com o coração reto, quem realmente é íntegro. É isso que eu entendo. A pandemia não foi uma coisa de Deus, veio para selecionar o povo, certo? É isso aí. O esfriamento espiritual ele vai acontecer no momento certo, na hora certa. Seleção, irmão, sempre teve seleção. Sempre teve seleção. Deus selecionar o povo. Gideão tinha quantas mil pessoas? 32 mil, não era? E quando foram feitas a seleção, ficou só 300. Aí cada seleção tinha um motivo, não era isso? Medroso, fraco, tudo, sai, né? E que lambia a água assim, olhando para o lado. Então, cada seleção tinha algo. Deus aplicou algo ali para selecionar o povo. Então, e não vai ficar só nisso aí, não. Vai vir mais coisas, certo? Para que Deus possa selecionar, porque é necessário que os verdadeiros adoradores realmente se sobressaiam. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade.
Então, mas para isso acontecer tem que haver alguma coisa. Pois nosso país é tremendo, é bom demais você glorificar a Deus e tudo, ainda não está apertando. Mas eu creio que vai chegar um momento do nosso país ser apertado. Aí vamos ver realmente. Aí mais uma seleção. Os fracos, os frouxos vão cair, não vão nem passar. E só que, irmão, vai chegar tempo nesse país nosso que eu tenho certeza que nós vamos adorar o Senhor nos matos, nos montes, e tudo canto, porque o trem vai. Não adianta pensar mais em coisa boa. Certo? Porque abasta cada dia o seu mal. A Bíblia fala desse jeito. Biblicamente, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que todas as vezes que Deus quer chamar a atenção do povo, ele agia de uma forma diferenciada. Então, quando você vê que Deus quer chamar a atenção do povo, ele levanta um Noé para pregar 120 anos, uma arca, vem um dilúvio. Posteriormente, ele quer chamar a atenção do povo, ele permite o povo ser escravizado pela primeira vez no Egito. Posteriormente, são escravizados pelos assírios. Aí os babilônicos invadem a Síria e acaba a Síria passando a ser súdito dos babilônicos, e o povo de Israel agora vai servir a Babilônia. E toda vez que você olha para a Bíblia, Deus está chamando a atenção de alguém e Ele está usando essa estratégia de opressão ou de permissão de uma peste, como aconteceu, de uma enfermidade, cobras que mordiam, né? Então sempre tem uma forma de Deus ele chamar a atenção do povo dentro do período bíblico. E nos dias atuais nós temos visto que tem acontecido cumprimento de Mateus 24, nós estamos vendo Mateus 24 se cumprindo, quando chega a dizer que no final do tempo haveriam peste, fome, guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. E nós temos visto, porque nós temos visto aí guerras, até mesmo sem motivos, nós estamos vendo. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que o certo se tornou errado, o errado se tornou certo, né? Na sua visão bíblica, na sua visão missionária, Deus ele está querendo chamar a atenção do povo, ou o que está acontecendo? Cumprimento, estamos realmente vivendo os últimos instantes da igreja na face da terra? Porque assim, o amor nós temos visto que já há tempo se esfriou, mas agora nós estamos vendo aí fenômenos que até então para nós éramos desconhecidos, né? Que nós nem imaginávamos que passaríamos, como pandemia, como enchentes aí que nós temos no sul do Brasil, tivemos parte do Nordeste também, tivemos enchentes, e em um lugar chove demais, o outro já está na escassez. Qual a sua visão em tudo isso? Olha, é o seguinte, Deus, ele com certeza, ele vai demonstrar algo. Ele vai demonstrar algo. Então, e eu acho que Deus está alerta, a minha visão é de alerta. Ou seja, o sinal está vermelho. Então, na nossa visão, na minha visão, eu tenho certeza que de muitos, Deus está passando um recado muito forte para a humanidade, para o planeta. E está alertando. Apressa-te, apressa-te. Ou seja, foge por tua vida, certo? E Deus está fazendo conosco igual fez lá com Sodoma e Gomorra, pegou o anjo, arrastou o braço lá de Ló e dizia: escapa-te por tua vida, certo? Porque Deus, ele é justo, ele é justo, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. É tão tal que na palestra de Abraão com ele falou: se tivesse 50 justos, né? 50 justos, você destruiria a cidade? Não destruirei por 50 justos. Mas porém ele alertou. Ele alertou, ele estava alertando. Então Deus tem suas maneiras de alertar os seus. Os seus aí, é que eu falei, isso é um alerta tremendo, o que na minha visão está muito próximo. E como está muito próximo, Deus ele não quer perder os seus. Ele não quer.
E ele não, e todos sabemos que Deus não é Deus de perder batalha. Então, de alguma forma ele vai passar o recado. De alguma forma ele vai passar o recado dele. E o recado dele muitas vezes não é aquela voz suave de profeta mentiroso, dizendo, eis meu servo, não. Ele vai, certo, falar de uma maneira, certo, que a população merece. E o que a população merece? Muitas vezes nós analisamos o que acontece. Qual a diferença de hoje para os dias de Noé? Como diz a palavra, casavam-se e davam-se em casamento. Qual a diferença? E então Deus vai ter que alertar a população. Porque tem nós que pregamos o evangelho, mas tem um povo ali que ele também quer salvar. Então, e tem um povo ali que é dele também. Não é só eu e você que somos crentes que é dele. Então tem um povo ali que, queira ou não, algum deles vai despertar. Vai despertar a consciência. Então, eu creio que Deus está passando um grande recado para a humanidade. Então, assim, digamos que estamos vivendo Mateus 25, né, onde nós vamos ver ali no 10 que perto da meia-noite ouviu-se o clamor, eis que vem o noivo. Então, nós estamos já vivendo aí, como já dizia João, os últimos instantes. Não vamos colocar, João já colocava a última hora, né? Mas se nós formos pegar biblicamente ali, você vai notar que apóstolo Paulo, por exemplo, ele esperava o arrebatamento não nos nossos dias, ele esperava o arrebatamento nos dias dele, tanto que quando ele escreve 2 Tessalonicenses, ele está colocando ali no presente e não no futuro, né? Porque ele está colocando para a geração dele, não para a nossa geração. Melhor, não é nem presente e futuro, é na geração dele, porque ele coloca lá que os mortos estarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados. Então ele esperava a volta de Cristo ainda no seu tempo. Então, assim, tudo isso que tem acontecido, ela simplesmente está indicando que Cristo, ele está às portas, Cristo está voltando para buscar a sua noiva. Isso, com certeza. E o que é mais interessante, que você tem que ter o azeite, viu? Para aguentar isso tudo. Tem que ter, como diz lá a parábola que você estava citando aí, né? Então, como diz lá, tem que ter azeite na lamparina para aguentar. Então, o alerta é grande, a situação não está fácil e não vai parar por aí, certo? Não vai parar por aí. Igual sobre as catástrofes que está acontecendo no Brasil, aconteceu no Sul, certo? E os alertas que está acontecendo. E pode ter a certeza que não vai parar por aí. Ou seja, até nós mesmos aqui firmes, nós temos que estar com azeite na cabeça, para que nós possamos suportar e entender. Porque vai ser difícil, pastor Ernesto, vai ser difícil. Você como cristão, alguém bater na sua porta, pedindo ajuda, no caso aconteceu muitas vezes lá no Rio Grande do Sul com pessoas, bater pedindo ajuda, que você tem que dividir o que é seu com as pessoas. Se você tem 2 cobertas, dá uma coberta para aquela pessoa. Não é fácil, situações que nós vivemos, certo? Isso porque foi agora, pouca coisa, mas só que vai só apertar, só da agora em diante é só aperto, certo? Para que o povo se achegue a Deus. Então, temos que estar preparados. Verdade, né? E cada dia que passa mais próximo da vinda de Cristo, ela se torna iminente. E o que nós temos visto realmente isso daí. O Espírito de Deus está dizendo que o noivo está vindo buscar a igreja. Amém? Então, Deus possa estar abençoando. Quero agradecer aqui o missionário Cláudio Israel por esse momento que esteve conosco. Já estamos aí 1h05. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. E vamos lá, suas considerações finais, missionário Cláudio Israel. É isso aí, quero agradecer primeiramente essa oportunidade que foi dada, né? É importante a gente entender um pouco e explanar algumas experiências que Deus nos dá, principalmente na questão obra missionária.
Porque a obra missionária, ela está no coração de Deus. Então, a gente tem que entender e as etapas que temos que ter na vida para iniciar e ser um verdadeiro missionário e saber se está fazendo a coisa certa. O missionário não é só chegar e abrir igreja, só não. Tem várias etapas para ele chegar até esse nível aí. Nós temos que aprender essas etapas. O campo, como que é o campo, né? Como que é as pessoas daquele lugar, como eu posso ter a direção de Deus a abordar uma pessoa no estudo da palavra pela qual a gente introduz a ela. Então tudo tem um preparamento para chegar até isso, né? Quero agradecer, certo, pastor Onésio, e esta oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradecer ao nosso pastor presidente, que nos dá essa oportunidade de trabalhar, e que eu quero pedir também oração para os irmãos, porque nós estamos num lugar bastante complicado, lá não está fácil, lá no Rio Grande do Sul não está fácil. Para quem não sabe, lá além dessas catástrofes, lá é um estado bastante difícil de pregar o evangelho. Então quero a ajuda, quero a colaboração dos irmãos com orações, certo? Para que a obra cresça naquele lugar, no nome de Jesus, amém? Graças a Deus, que Deus esteja abençoando a sua vida, então, que a graça do Senhor esteja sobre você, e logo mais, né, no decorrer dos dias, estaremos aqui retomando os nossos trabalhos, agora um novo projeto, a Rádio Gospel Shekinah, e temos a convicção que Deus estará agindo grandemente, e também temos aí esse projeto de podcast, onde estaremos entrevistando algumas pessoas, entre elas líderes, tanto religiosos quanto políticos, né? E Deus vai estar agindo grandemente nas nossas vidas. Que o Senhor Deus esteja abençoando você, e você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, para quando nós estivermos ao vivo, você possa então ser informado. Que o Senhor Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Que o Senhor Deus possa derramar sobre você bênçãos sem medida, bênçãos inefáveis, e abençoe grandemente a ti, a tua família e todos os teus bens, o teu trabalho, a tua vida. E ficamos por aqui pedindo a Deus que Ele possa nos abençoar, derramando sobre nós bênçãos e dando-nos a graça, dando-nos a vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde e te faça prosperar grandemente. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos dar aí uma semana de bênção, de vitória, pela graça, pela misericórdia do Senhor. E até a próxima!